Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 32. Já adiantando para você ir preparando o coração, porque você que vai pagar o piso no final do culto, tá? Tá vendo como que tá aí, né? Aí depois que você pagar o piso vai ficar top. É você, não é? Oh, glória, que bom, uns 10. Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos, em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está por vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Mas se ele se afastar, porém, não me agradarei nele. Mas não somos como aqueles que se afastam. Em outras versões, não somos daqueles que retrocedem para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Começa o verso 11, onde, em um dos textos do fim, o último verso do capítulo 11, dá uma olhada, verso 39 do capítulo 11. O Hebreus 11 é conhecido como a galeria da fé, né? Desde o verso 1 vai narrar todo mundo que Deus se agradou e aprovou no Antigo Testamento. Abraão, Raabe, Moisés, e grandes homens e mulheres de Deus. O último verso diz o seguinte: todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegariam à perfeição. Pai, nós exaltamos o Teu santo nome e pedimos que a Tua palavra traga clareza, transformação e alinhamento aos nossos corações. Que a nossa expectativa esteja alinhada com aquilo que é eterno e não com aquilo que é temporário. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Não conseguiríamos sobreviver a essa verdade nem nesses tempos bíblicos, nesses termos não. Porque tudo que envolve a fé evangélica nos nossos dias envolve felicidade. Perguntas assim catastróficas quando a vida de um cristão não funciona naquilo que ele acha que deveria funcionar. Quando pessoas morrem, pessoas adoecem, casamentos acabam, as pessoas perguntam: onde está Deus? Mas se a gente lê Hebreus 11, não daríamos para viver nesse tempo, onde irmãos foram decapitados, serrados pelo meio, queimados vivos. Quando Nero endoidou e botou a culpa na igreja, os postes de Roma eram cristãos. Imagina você entrar numa rua, vou ali visitar um parente na Ceilândia. Você entra numa rua, Nero mandou queimar 30 cristãos nos postes, pegando fogo, para iluminar as ruas e mandar o recado que precisava mandar. O reino de Deus não é maior que Roma. Não conseguiríamos. Não conseguiríamos, principalmente por causa desse último verso. Todos eles obtiveram aprovação, foram aprovados. Não é assim, ó, meu pai morreu onde eu estou pecando. Não tem isso. Está aqui, ó, todos eles foram aprovados. A vida não deu errado porque eles estavam em pecado. Todos eles obtiveram aprovação.
por causa da fé. No entanto, nenhum deles obtiveram o cumprimento da promessa. Deus prometeu algo, prometeu para Moisés, naquela peregrinação danada, com mais de 3 milhões de pessoas, a tal da terra que emana leite e mel, para chegar no final e dizer, você não entra, dá uma olhada, só olha, não vai entrar. Por isso que eu sempre falo, o comprometimento do Evangelho, por incrível que pareça, não é com a felicidade, é com a obediência. Felicidade só depois do rio. E que rio é esse? A eternidade. Mas hoje é um paradoxo falar sobre eternidade. Falar para o cristão, aguente, você é eterno. Ah, mas por quê? Por que o quê? Perder um parente que você vai reencontrar na eternidade? Eu não estou entendendo. Todos eles obtiveram aprovação por causa da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Por quê? Como Paulo disse aos Coríntios, se não me falha a memória, se a nossa expectativa em Cristo se baseia somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Óbvio que nós queremos escolher agora, eu também, mas se Deus não quiser. Óbvio que eu quero resultados. Não sou doido? Em todas as áreas. Eu queria olho azul, ser rico, bonito, igual o Brad Pitt e milionário. Foi essa semana, tinha 2 visitantes no Hub, um bonito e um feio. Aí, pastor, foi o Flávio, né? Esse aqui é o... Aí eu falei, coroa bonito, bicho, todo grisalho, jaqueta. Eu falei, e aí, lindão? Abracei o cara. Aí o outro, e aí, cara? Ué, achei que você ia chamar de lindão? Não. Cada um tem de Deus o dom que ele deu, bicho. E o seu não foi beleza. Então, se contente com um aperto de mão. Esse cara é bonito, você não. Aí a gente ficou rindo lá. Querer todos nós queremos. Mas a vida não é temporal. A vida do justo, da justa, do santo, do redimido de Deus, não é uma vida meramente temporária. É uma vida eterna. Então, nem tudo que está dando errado, dará errado para sempre. E também nem tudo que está dando certo é certo diante da eternidade. Eu vivo em crise existencial. Hoje à tarde eu estava nessa crise. Meu Deus, como é possível? Como é possível as pessoas viverem meias verdades? Eu fico olhando assim, ó, cada dia mais impactado com essa avalanche conservadora e uma banda da laranja apenas, sabe? Eu falo, meu Deus, o povo defende família. O povo luta por conservadorismo. E o contatinho, e o nudes, e o adultério emocional, e o adultério literal. Eu falei, como as pessoas conseguem viver de uma maneira como se não fosse haver eternidade, como se elas não fossem encontrar Jesus, como se Jesus fosse perdoar uma fé incompleta, como se ele fosse dizer, olha, que top você foi contra a PT, contra as ideologias que destroem a família, que legal, mas heterossexualidade não é sinônimo de salvação. Pode ser hétero, pró-família, pode ser o que você quiser, um monte de adesivo. Pró-vida, pró-arma, pró-nação, né? Você entra no Instagram do povo, hoje é pró-tudo, assim, ó. Pró-arma, pró-família, pró-Deus, pró-criança, pró-contra o aborto. Ok, tem que ser mesmo. Mas Jesus vai perguntar o outro lado. Não é o povo de Deus, não é o povo que é conhecido sobre aquilo que ele proíbe, ou aquilo que ele confronta,
O povo de Deus é o povo conhecido por aquilo que pratica. Os nossos irmãos não morreram no passado porque simplesmente confrontavam. Há relatos, né, Flávio Josefo, que é um historiador, há relatos tão lindos assim, ó, que você lê, você é nascido de novo, você se emociona, você chora. O relato de imperadores romanos sobre os nossos irmãos. O que era ser cristão numa perspectiva de um imperador romano? Tem um deles que diz, ser cristãos são aqueles que se amam e se encontram ao pôr do sol para cantar ao seu Deus. Aleluia. Imagina, um ímpio. Então, a gente acha que vai ser aprovado por Deus por aquilo que a gente proíbe. Eu não bebo, eu não fumo, eu não assisto a novela. Não, o que você proíbe, o que você confronta, ok, é beabá. O desafio, esse é o desafio mais fácil. O desafio mais difícil é viver o oposto do que você se opõe. Porque sempre vai ser mais caro para ele. O que ele achava sobre fumar? Ele diz, não tem nada na Bíblia que proíbe, né? Mas é uma idiotice. É pouco demais para ser crente, gente, não fumar. Tem gente sem Deus que não fuma. Tem gente sem Deus que não bebe. Tem gente sem Deus que é fiel. Tem gente sem Deus que tem caráter. A grande questão é o que vivemos, como vivemos. Quem são os cristãos em seu estilo de vida? Esse é o grande desafio. Mas não está na moda mais falar sobre isso. Está na moda falar sobre nossa felicidade, as promessas, os milagres, os feitos de Deus para a nossa vida. E se alguém nos contradizer, se Deus frustrar os planos dele na nossa vida, um amigo meu, amigo mesmo, e um antigo discípulo, assinou o divórcio essa semana. A esposa obrigou, né? Descobriu o que ele fez no namoro e falou que não conseguia mais. Aí a gente se falou pelo telefone. E aquilo que eu sempre sustento, né? Tenho falado isso há 2 meses aqui. Quase todo domingo repito a mesma coisa. Ai, meu Deus, o que fazer? Nada. Amar a Deus e segurar a pemba. Acabou. Vai fazer o quê? Uma mágica? Um pinim-pim-pim? Não, amar a Deus e sustentar esse amor a Deus. Cara, e contagiar pessoas. Vai que vocês se reencontram daqui a 1 ano, 2 anos, mudados, transformados, para recomeçarem. Mas as pessoas não sabem administrar o sofrimento nesse processo. Elas acham, eu quero, eu entendi, o que fazer. Não, não tem o que fazer. É amar a Deus e sustentar o processo. Sofrer. Sofrer em que sentido? Nem tudo vai ser do seu jeito, mas você sempre deve a Deus obediência. Por que a gente faz? Obedece um pouquinho e quer uma mudança extraordinária. Eu sempre dou o exemplo da malhação. Essa semana eu peguei pesado nos treinos. E você vai querendo ver resultado no espelho. E maldito espelho. Você fala, que droga, não compensa, então me dá aqui esse chocolate logo, me dá. Me dá esse açúcar aqui de volta, que desgrama, aqui, né? Porque tem situações, vamos lá. Tem situações que você fica 1 mês na dieta, muda nada no corpo. Você toma uma Coca-Cola e come um pudim. Fica com 2 barrigas. Aí você fala, não compensa. Trazendo isso para o espiritual é isso. A gente quer uma obediência e uma mudança imediata do tamanho da nossa ansiedade.
E não vai ser assim. Esses homens e mulheres de Hebreus capítulo 11 só puderam viver esse processo porque, diferente de nós, eles tinham a perspectiva da eternidade. Senão a gente morre, a gente infarta. Nossa ansiedade é muito ditatorial. Deus, se eu fizer isso aqui que está escrito, amanhã o Senhor faz o que o Senhor prometeu? Foi isso que nos ensinaram no século 21. Ó Deus, se eu fazer um pouquinho do Evangelho, mês que vem eu já consigo essa restauração? Já consigo essa mudança? Imagina, macho. Moisés aguentou 3 milhões de pessoas no ouvido dele. Diz a Bíblia que Moisés foi um dos homens mais mansos da terra. Ficou popeiro. Pegou o cajado e bateu na rocha lá, lembra? Aí Deus falou, não vai entrar. Dá uma olhadinha. Sobe o calcanharzinho. Essa é a terra. Você não vai entrar. E por que para esses homens e mulheres tudo bem? Porque o fim não é o fim. Por isso, o paradoxo da morte na pós-modernidade é muito complexo. Choramos como se não houvesse eternidade. Lamentamos, entramos de luto como se não houvesse eternidade. Eu sempre falo para vocês que isso me choca, é por isso que eu não faço mais velório de ninguém, para não decepcionar ninguém, você não ficar chateado com o seu pastor. Morreu, enterre e nem só me avise, mas não me chame que eu não vou fazer velório, porque eu vou mandar tocar um louvor, servir um café, um chá e vamos dançar. É crente? É crente? É, pastor, é crente. Por que vocês estão chorando? Pastor, não tem dor, não. Obviamente, gente, aqui ninguém roubou, mas é dor de saudade, não é dor de desespero, porque temos esperança para além da morte, para o outro lado do rio. Um crente não vive só e também não morre só. Esse é o nosso triunfo sobre a morte. Por isso que o Evangelho brada, por isso que o nosso Senhor bradou, ó morte, cadê a tua vitória? Se não sabemos morrer, saberíamos viver, entendendo que viver é sofrer? Viver é sofrer, amar é sofrer. Tem coisa mais sofredora que o amor? Foi uma das piores coisas que Deus inventou para o nosso ego, amar. C.S. Lewis disse que o único lugar onde o coração está intacto às dores do amor ou é no céu ou no inferno. Se não quer essas dores, ele destranque no profundo do individualismo. Em outras palavras, o seu coração e o seu amor. Vai amar? Vai sofrer. Vai viver? Vai sofrer. E não conseguimos administrar, porque os pastores atuais estão nos ensinando que a gente é o centro, que o Evangelho conspira ao nosso favor e não para a glória de Deus. A gente não sabe sofrer. E por isso não está sabendo viver uma fé evangélica madura, equilibrada, porque está pautado só em promessas. E quando a gente pauta só em promessas, a gente foca apenas o bônus, esquece do ônus, esquece da responsabilidade. Acha que graça é aquilo que Deus concede ao homem
Mas graça também é aquilo que o homem concede a Deus. É aquilo que o homem consegue plenamente agora em Jesus viver em Deus e para Deus. Interessante que eu nem estava no script aqui, o 11:1 começa dizendo: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e nos dá a convicção das coisas que não vemos. Ou seja, está além. Nem sempre a fé é tangível, palpável. Nem sempre a fé está acessível, nem sempre a fé é lógica. Nem sempre a fé está de encontro com os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, nosso instinto de sobrevivência. Olha o que o Evangelho diz: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, é antagônico. O Evangelho e a fé é inimigo ao nosso eu adâmico. Deus, eu quero. Ele diz: você quer, faça pelo outro. Não tem lógica. Porque no mundo você quer, cresça, avance, faça tudo para atingir seus objetivos. Aí Jesus diz: o maior entre nós é o que serve. Entre nós, ser não é ter. O ter vem depois do ser. Quer ser, quer ter, faça pelo outro. Então, olha só, as suas contas só estão atrasadas, mas você ainda não foi espancado por ser cristão, e nem insultado. É só uma conta atrasada, que dá para pagar ela, nem que seja daqui a 3 anos, dá para pagar ela. Eu fico feliz hoje de olhar a minha timeline e dizer: caramba, eu tive algumas dívidas assim, feias já na minha história. E quando eu ficava com medo, sabe o que eu ouvia quase nitidamente por dentro? Se você não consegue ser pressionado para pagar R$500, você nunca vai ser pressionado para pagar 10 mil. O que Deus, em outras palavras, estava construindo no meu homem interior? Se não sofre, não amadurece. Se você vai morrer de estresse porque estão te cobrando R$500, como eu posso te elevar para você pagar um boleto de 10? Aí quando você chega ao boleto de 10, não é mais de 500, e você diz: vou morrer. Meu Deus! Aí ele diz: se você não pode sofrer pressão para pagar um boleto de 10, eu nunca vou colocar você para pagar um boleto de 100. Aí chega um boleto de 100, você fala: eu vou endoidar. Aí ele diz: se não consegue pagar um boleto de 100, eu posso colocar você para pagar um boleto de 1 milhão? Porque a Bíblia diz sobre o líder de 5, de 10, de 100, e eu sempre uso a parábola dos talentos, segundo a capacidade de cada um. Então, tem pessoas que dizem: eu vou pegar um talento que eu recebi e vou enterrar. Não gosto de ser esticado, não gosto de sofrer, não gosto de desafio. Tem outro que recebeu 2 e replicou, tem outro que recebeu 5. Ou seja, a pressão vai vir. Você quer crescer em qualquer área da sua vida? Você quer casar? Vai sofrer, porque você vai dormir com um pecador que vai irritar a sua vida 24 horas por dia. Casou 5 minutos, como eu sempre digo, tem motivo para divorciar. O povo acha: eu vou casar, e vai entrar na Disneylândia. Vai não, coisinha. Os namorados dizem: ai meu Deus, pastor. O cara perguntou essa semana, né? Estou cheio de desejo pela minha namorada. Eu falei: espera casar. O namorado acha assim: vou casar e vou ser transante todos os dias.
Você casa, irmão, e você transa uma vez por mês. Porque o solteiro tem essa ilusão, né? Meu Deus, vou casar, vou transar na pia, vou transar no carro, vou transar na lua, vou transar de cabeça para baixo. Aí, aí casa e diz, meu Deus do céu, cadê o sexo desse negócio aqui? Não tem não, é? E as pessoas vivem dessa ilusão. Elas vivem na Matrix. Elas não conseguem colocar os pés no chão da vida. Por exemplo, se um casal fica sem sexo 30 dias, quem não sabe sofrer acha que o casamento acabou. Não, gente, quem quer sexo é solteiro, casado quer pagar boleto. Simples assim. Enquanto o boleto não é pago, o cara fica, ou a mulher fica doida, estressada e tal. Pagou o boleto, glória! Vamos! Sexo é coisa de adolescente, irmão. Adulto quer pagar as contas. Zoeira, mas é verdade. Não estou mentindo. Verdade esse bilhete. Então ninguém aqui foi espancado porque é crente. Estamos longe de um sofrimento bíblico. Estamos longe de um sofrimento real. O que eu quero dizer com isso? Tudo é administrável. Mas voltando, que eu nem concluí o que eu queria dizer sobre os meus desafios financeiros. Eu fui esticado por Deus. E aquilo que eu sempre ensino, não consegue pagar? Não. Ligue, dê sua palavra, dê o seu comprometimento e quando o dinheiro começar a entrar, vá pagando, nem que seja R$1, 10, 5. Convença o seu credor que você não é um moleque, nem um caloteiro. Prove para ele que você é uma mulher e um homem de caráter e de Deus. Não tenho. Primeiro desafio financeiro, eu provei e mostrei para o cara que eu tinha uma calça, uma bermuda, 2 camisas. Eu falei, não tem como eu te pagar, bicho. Olha essa roupa que está vestida, eu lavei a outra. Para amanhã eu vestir a que eu lavei e botar essa para lavar. Não tem. E era 4 parcelas de 600. Mas quando entrar, eu sou um homem de caráter, você vai ter seu dinheiro. Dito e feito, o dinheirinho entrando, primeiro 600, segundo 600, terceiro 600, quarto 600, glória, próximo. Aí, parábola dos talentos, desenvolveu, esticou, administrou o sofrimento. Quando você sabe sofrer, parte da sua personalidade, da sua resistência é formada, gera a engrenagem, dá um ciclo próximo. O último desafio que eu tive que pagar foi R$240 mil em 12 vezes. Achei que eu ia botar um ovo. Fomos. Aí, igual aquela irmãzinha, não posso falar todo o contexto do carro, passamos, lembra? Devagar, acelera, acelera. Ave Maria, Jesus, Santo Agostinho, Santa Madalena, vai, vai, pisa, pisa. Passamos! Quando eu paguei a última parcela desses 240, assim, ó, pô, dá para fazer uma fogueira santa, né? Gol do Flamengo! Mas quando você encara isso de peito aberto, tá doido. A estrutura que é criada dentro de você para você sofrer melhor. Ou seja, você fica pouco tempo de luto por qualquer coisa. Ah, isso aqui deu errado na minha vida. Não, que paia. Mas o luto dura rápido, porque já está calejado, macho. Capacidade de resiliência, muito mais eficaz. Mas se a gente não encarar esses desafios de peito aberto, nunca vamos crescer.
E quando eu entendi isso de Deus, assim, quando você está fazendo certo e tudo está dando errado, eu sempre desconfio que Deus está querendo me promover. Fiz nada errado, está dando tudo errado. Aí eu desconfio que tem anjos e demônios tretando por minha causa. Aí eu só, quando não aguento, só cubro a cabeça e diz, pode bater, e vou-se embora. Porque a pior coisa do sofrimento é o silêncio de Deus. Pensa num negócio que me endoida. Porque nesse tempo de felicidade, onde os pastores pregam só felicidade, quando a vida dá para trás, você fala, estou em pecado, blasfemei, perdi o Espírito Santo, o que aconteceu? Meu Deus, o que eu fiz? Joguei pedra na cruz. O pior é o silêncio de Deus. Mas o que a Bíblia diz? Que talvez o silêncio de Deus é voz de Deus. Não foi o Filho de Deus que disse, por que me desamparaste? Talvez, a fluidez da comunicação naquele momento de pressão psicológica e emocional de Jesus, ao ponto que, do ponto de vista médico, ele suou sangue. Nível de pressão mental que ele estava não era pouca coisa, não. Deus meu, por que me desamparaste? Talvez um silêncio momentâneo, ou não, uma incapacidade de ouvir que Deus está falando, mas o sofrimento pressiona tanto que a confusão mental faz com que a gente não organize e sintonize essa voz de Deus. Às vezes Deus está falando em cenários, está falando por uma mula, pela natureza, pela criança, pelo parente, mas a gente quer o manto, a gente quer uma luz, um anjo, um cavaleiro montado num cavalo branco, com um tapete vermelho, dizendo, oh, amada do Senhor, tudo vai ficar bem. E às vezes não é a forma de Deus trabalhar. Os problemas talvez não aconteçam porque você está em pecado. Os problemas estão acontecendo talvez porque você escolheu pela santidade. Sua vida vai piorar quando você desejar Deus. Sorria, irmão. Vai disfarçar que você concorda. Sua vida fica pior quando você diz, eu quero Deus. Pastor, pior para agora, pior para o teu ego, pior para o teu conceito de felicidade. Melhor numa outra perspectiva, melhor na visão de eternidade, melhor na visão do reino de Deus. Por isso que eu estou dizendo, ninguém aqui apanhou, ninguém aqui está ameaçado de morte, porque é crente. Imagina dizer que os irmãos estavam em pecado. Amanhã, Paulo, que interessante. 70% do Novo Testamento foi ele que escreveu, sabe como ele morreu? Decapitado. Amanhã a gente vai arrancar a sua cabeça. Deus, o que eu fiz? Acabei de escrever 70% do Novo Testamento, tu não é justo. Evangelizei quase sozinho a Ásia inteira. O futuro da igreja só vai existir por minha causa. Tu não está sendo fiel para comigo, ó Senhor. Imagina se o cara pensasse um negócio desse. João, quando foi jogado lá na caldeira fervente pelo o imperador Domiciano, Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Deus, onde tu estás? A gente não vê isso nos homens e nas mulheres bíblicas. Administraram sofrimento para a glória de Deus.
No verso 35 ele diz: portanto, não abram mão de sua firme confiança. Em outras versões, não abram mão de sua firmeza. Imagina, vamos abrir esse parêntese, como não abrir mão da firmeza em tempos incertos. Quando a nossa vida parece que está fundamentada em areia movediça. Como ser firme no silêncio de Deus? Para quem aqui é mais nébias, mais aleluiado, mais penteca e valida o querer de Deus pela profecia e pela presença, né, de sentir, de chorar. Imagina se Deus arrancar isso de nós por um tempo, sem senti-lo. Sem ninguém profetizar. Assim, já teve momentos da minha vida que era por atacado, né, as profecias. Tiro, porrada e bomba. Até o cachorro profetizava para mim. Uau, uau, assim diz o Senhor. E você fica feliz. Oxi, quem não quer? Ontem uma pastora lá do Nordeste ligou e tome-lhe. Quem não gosta? Mas também o silêncio de Deus me treinou a uma desconfiança. Olha, será que vocês não se viciam a se validarem em mim por profecia e presença? Deixa eu falar um negócio para você, eu não confio muito não, profecia não. Não estou dizendo que eu não creio, estou dizendo que eu não confio. E eu aprendi com a Bíblia. Paulo falou aos Tessalonicenses, dizendo: não julgue as profecias, mas só retém aquilo que é bom. Porque em outro lugar ele diz: o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se você é mantenedor do profeta, tem um monte de gente que gosta de profeta de estimação. Entendeu? Dá uma ofertinha para o profeta. Aí quando está titinho, o profeta liga dizendo: decantarabassúbia, nébias, fogo, trovão, relâmpago, vejo uma luz. Não, o profeta precisa receber, ou seja, o profeta vai falar o que você quer ouvir. Então eu prefiro ouvir no deserto. Assim, eu quero mudar, não sei se você quer. Então, prefiro que o deserto profetize. Amém. O que o silêncio, a escassez da presença de Deus está falando com o Anderson? Porque quando vier, igual veio ontem, nítido e claro, né? Foi positiva a profecia, mas é positiva também a recepção. Beleza, encaixou aqui. Mas a gente está refém disso, presença e profecia, por causa do conceito de felicidade temporária. Quero ouvir uma palavra que me faça bem. Ih, coitado, macho, tu não lê Bíblia não? Quando foi que um profeta deixou o povo de Deus bem? Como se a gente fala: ai meu Deus, deixa eu ir ali no profeta. Como se profecia tivesse atrelado a bem-estar, a palavras de aprovação. Meu irmão, profeta é um contra o mundo. Quando Deus usa uma mulher e um homem no espírito profético, é para vir com avalanche mesmo. Um raio, uma voadora nos peitos. Raramente um profeta se levanta para falar de bênção. O espírito da profecia é o espírito contrário ao espírito do mundo. Ou seja, um profeta nunca se levanta para fazer bem. Ele levanta como um louco, como um lunático, como um contraditório. Está todo mundo festejando e o profeta se levanta para dizer: vocês estão perto de serem abatidos, estão festejando? Oh, que estraga prazer. Só lê, mano. Só lê. Vai lá para a Bíblia. Vai ler Jeremias, vai ler Ezequiel, vai ler
Oséias, mesmo que Oséias seja aquele que, no contexto de se tomar a prostituta como esposa, vai ler Malaquias, vai ler tudo isso. O Evangelho de Deus não está comprometido com felicidade. Não é para ser feliz, pastor? Sim, depois da obediência tem felicidade. Antes da obediência não tem. Como pode haver felicidade no pecado? Como pode haver felicidade na desobediência, na rebelião a Deus? Numa vida em pecado? Como? Como eu estou em pecado e quero que o profeta profetize que está tudo bem? Não, porque o verdadeiro profeta vai dizer que eu estou perto da morte, que eu estou brincando com Deus, que eu estou indo para o inferno com o meu estilo de vida. Estava lendo agora em Jeremias 23, vou ler um pouco do que o profeta falou, mas ele diz, olha, eu estou como um bêbado por causa das tuas santas palavras. E o contexto era os falsos sacerdotes, os falsos pastores, os falsos profetas, que só profetizavam para o povo bem-estar. Ezequiel falou, Jeremias falou que os profetas profetizavam falsamente, dizendo paz, paz. Quando não há paz, vocês estão curando superficialmente as feridas do meu povo. Então a ferida está lá, Deus está chateado e o falso profeta chega e diz, você vai enriquecer. E o cara está com 3 amantes. Aí a ferida está lá. Aí o profeta mesmo disse, é uma cura superficial, o povo continua doente. Não abram mão da firmeza, mas firmeza no silêncio, doloroso. Firmeza com a geladeira vazia, que dor. Firmeza com um casamento instável, meu Deus. Por isso que eu estou dizendo, nem sempre estará bem, mas sempre poderemos resistir ao dia mau. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Ou seja, é para fazer o que Deus mandou e aguardar que Deus faça aquilo que Ele prometeu, do jeito dEle, no tempo dEle, da maneira dEle, como Ele quer. Como Ele deseja. Eu também aprendi algo com o deserto. Nunca abra a porta que não está se abrindo, macho. Está fluindo? Obviamente que tem resistências. Eu vou desconfiar daquela porta. Por que não está abrindo? É uma resistência espiritual? Por que isso aqui nunca muda? É uma resistência espiritual? Vamos guerrear. Vamos denunciar o diabo. Vamos colocar ele no lugar dele. Mas mesmo militando contra o diabo, aquela situação não fica clara, não tente abrir uma porta que não é Deus abrindo. Amém, amém. Assim, não tenta criar o milagre que Deus ainda não providenciou, porque Ele fez uma promessa. Eu já falei isso aqui, acho que só ano passado, acho que a maioria de vocês não lembra. Filho, vou te abençoar. Filha, vou te abençoar com um carro. Mas a nossa ansiedade é tão monstruosa que no outro dia a gente está na concessionária, financiando. Que presente de grego. Que presente de Deus vem com carnê, macho. Uma coisa totalmente diferente é Deus falar, vai financiar o carro, vou te honrar, você vai conseguir pagar. Ele foi claro, sim ou não? Mas se ele está dizendo, eu vou te abençoar, ele está dizendo, eu vou te abençoar. Como não é da tua conta? Quando também não é. Mas a gente é ansioso porque a gente é filho de Adão. E a gente está precisando. Deus, eu estou precisando, você não está vendo? Não dá para esperar, não. Eu lembro, irmão, me converti na Renascer em Cristo. Irmão, eu nasci de novo, sabe? E o temor foi pum. Já tinha temor antes de converter. Converti, temor.
Aí tinha uma líder minha discipuladora. Pensa no, assim, ó, Deus, Espírito Santo, Jesus, os pastores, a igreja e os líderes, assim, ó. Era céu para o meu trato de reverência é, cara, povo santo, povo, a elite de Jeová. Então, assim, ó, o que falavam. Aí, bicho, nessas indas e vindas, a discipuladora se apaixonou por mim. Falei, que droga. Por quê? Porque eu não quero me apaixonar por ninguém, macho. Eu sei o monstro que dormiu quando eu nasci de novo. Então, casar eu não quero agora. E casar com ela eu também não quero, porque não é o tipo de mulher que eu quero casar. Com todo respeito, né? Tipo assim, não era uma pessoa feia, é a pessoa que eu não quero casar. Irmão, aí ela assim, ó. Aí eu cantava rap, na época eu cantava rap, irmão. Aí eu usava uma touquinha de crochê que minha mãe fazia. E tinha uma blusa, eu lembro, irmão. Nossa, como eu odeio. Passei a odiar aquela blusa e passei a odiar o perfume da irmã. A irmã pediu minha blusa emprestada, de frio. Estava frio no culto, eu dei. A irmã foi para casa com a blusa. No outro culto ela devolve, mas antes dela devolver, acho que ela despejou o perfume todo dela, assim, dizendo, eu vou embriagá-lo com o meu perfume. Irmão, quando eu botei a blusa, dizendo, desgrama de perfume fedido, sou. Assim, a irmã, se ela queria me conquistar, ela só... Eu falei, ó, não quero, que eu tenha um respeito e um temor grande. Não quero. Quase uma pastora para mim. Não estou afim. Não é o perfil de mulher que eu quero e agora eu estou chateado que ela fez isso com a minha blusa. Aí, para piorar, viagem de Brasília para a sede da Renascer em São Paulo. 5 ônibus lotados da igreja. Irmão, eu orando, dizendo, meu Deus, que ela não vá do meu lado, que ela não vá do meu lado, que ela não vá do meu lado. Aí quando eu olhei lá, era o irmão Francisco que ia do meu lado. A desgramada da irmã, como ela era líder, deu a carteirada, dizendo, saia daí, eu vou sentar, e sentou do meu lado. Quando eu olhei, a desgramada da irmã sentada do meu lado. Aí eu falei, ô Jeová. E assim, ó, quando eu acordava, eu fingia que ainda estava dormindo, assim, ó, nem com conversar eu quero. No meio da madrugada da viagem, eu só acordo com a irmã mexendo no meu rosto. Eu falei, velho. Aí eu fui claro, assim, ó. Fui claro, voltamos e tal. Aí vamos lá. A bendita da blusa e a bendita da touca, sabe? Aí ela me liga, culto 7, ela liga na minha casa. 6. Você vai para a igreja hoje? Vou. Você pode vir com aquela touca? Posso. Tipo assim, sua liderança, posso. Né? Pode dar uma pirueta? Posso. É o povo de Deus, é a minha liderança mandando eu fazer. Então eu falo, vai saber o manto que é ir com a touca, vai que Deus vai fazer um negócio hoje, eu preciso estar com a touca. Eu vou com a touca. E você vem com que camisa? A azul ou a vermelha? Não sei, talvez a azul. Olha a desgramada da irmã. Ela faz a oração de encantamento dela, dizendo, ó Deus, se Ele é o homem de Deus para a minha vida, que hoje no culto Ele venha de touca. Aí, para garantir que o milagre é milagre de Deus, você precisa ligar na casa da pessoa de dizer, não esqueça de vir de touca. Aí eu pergunto para você, eu estou casado com a irmã? O que é de Deus, é isso que eu estou dizendo, gente. É uma frase minha, o que é de Deus, você pode estar no bolso de um japonês, lá no Japão, mas é seu. O que é seu, é seu. Aí o que a gente faz porque a gente é ansioso? Deus prometeu, a gente fabrica o milagre. Fabricar o milagre é dar para Deus Ismael sem fé, que Deus prometeu foi Isaac.
Assim, ó, quando a gente lê o contexto, irmão, Deus abençoou Isaac e sua mãe por misericórdia. Mas o evangelho foi claro, dizendo: Ismael é filho da escrava. Deus chega para Abraão, Deus chega para Sara e diz: vou dar um filho. Como 2 velhos com o corpo amortecido? Demorou 15 anos, mais ou menos, da promessa até o nascimento. Como que eu espero 15 anos? Se o problema é agora. Se o problema precisa ser resolvido. Como eu vou esperar por Deus 15 anos? Por isso que eu estou dizendo que o comprometimento não é a felicidade, é a obediência. Porque na obediência é do jeito de Deus, no tempo de Deus. Entendendo que obrigado a alguma coisa é você e não Deus. Porque mesmo que ele... Eu relembrei você domingo. Mesmo que ele não queira fazer, é sua obrigação adorar. Mesmo que ele te mande para o inferno, você tem que ir queimando e adorando. Louvado seja o Senhor, Ele está certo, eu não sou digno de nada. Eu não mereço nada. Ser salvo, ser abençoado, ser transformado, prosperar em algumas áreas da minha vida, eu tenho que, irmão, agradecer, louvar o nome do Senhor. Porque merecer, quem merece? Pensamos, pecamos. A única coisa boa que existe em nós é Deus. O nosso melhor ângulo é Deus. Nada de bom em nós, por causa do pecado de Adão. Não há nada em nós que faça Deus se atrair. O que há de bom em nós é Deus. Aí as pessoas dizem, mas nada, Deus não é obrigado a nada, gente. É a mesma coisa que um fabricado achar que o fabricante lhe deve algo, deve nada, você é ser criado. A Deus toda honra, a Deus todo louvor. E a nós só o agradecimento por qualquer coisa que caia da mesa. Essa é a grande realidade de uma fé verdadeira, piedosa e madura. Deixe o Senhor dizer que vai te dar além daquilo que cai da migalha da mesa. Senta na mesa. Oh, glória! Igual Davi fez com Mefibosete. Senta na mesa e deixa a toalha da mesa da graça cobrir tuas desgraças. Lembra de Mefibosete, o aleijado? Senta aqui. Mas a gente acha que a gente merece sentar na mesa. A gente acha que um pouquinho de santidade faz Deus devedor. Os dizimistas, eu tenho medo de dizimista fiel. Quando eu escuto alguém, sou dizimista fiel, eu falo, tchau. Porque o fiel acha que Deus deve a ele alguma coisa. Porque só acha que é fiel porque tem contabilidade. E quem tem contabilidade nem crente é. Porque crente faz e deveria esquecer que fez. É o que Jesus Cristo disse, que a tua mão esquerda não diga para a mão direita o que fez. Ou seja, faça e esqueça. Faça e sofra de amnésia. Agora, se o cara consegue contar que jejua, que ora, que adora, que dizima, que oferta, tá doido, eu tenho medo. Pois em breve, 2000 anos atrás, o autor de Hebreus, que possivelmente seja o apóstolo Paulo, diz, pois em breve. Meu Deus, 2000 anos passou e não voltou. Olha que negócio que revoluciona nossa vida. Pois em breve virá aquele que está por vir e não se atrasará. 2000 anos. E não voltou.
Então, o breve, sem atraso, ele é atemporal, olha como ele é complexo. Paulo disse, pois em breve, aquele que está por vir virá e não se atrasará. Ou seja, o que não aconteceu não é para acontecer ainda. O que não foi feito ainda não é para ser feito ainda. Para de fabricar milagre. Para de confundir Cronos com Kairos. Tempo humano com tempo de Deus. Lógica de homem com lógica de Deus. Não arrombe a porta se ela não abriu. Ah, Deus falou que vai dar a promessa do casamento. Aí entra no Tinder. Me ajuda, José. Tô orando. Orando com 5 na igreja. A irmã, né? Abriu o currículo assim, ó. Deus falou, então tenho que escolher. Uma perguntou para mim, semana retrasada, como que eu vou saber que é o homem de Deus se não provar? Provar o quê, irmã? As pessoas não creem que Deus é poderoso para fazer, por isso que elas estão fabricando seus milagres. E depois reclamam. Como se a culpa fosse de Deus. Uma moça perguntou, eu casei virgem e meu casamento está uma droga. Como que Deus permite um negócio desse? Eu falei, nossa gente, que povo doido. E tem um povo de Deus que, por incrível que pareça, confunde não penetração com pureza. Fez tudo, só não penetrou. Aí acha que é puro. Pureza não está linkado diretamente à virgindade. Envolve. Mas tem gente virgem e impuro. Porque a pureza não se trata da genitália, a pureza se trata da consciência e do coração. Mas olha só, a pessoa tem uma carta na manga. Eu sou virgem, Jesus. Por que você não está cumprindo suas promessas? Aí os anjos assim, a gente sabe, viu, Margarida? O tanto que você é santa. Mas o povo quer enquadrar o céu por causa de um pouquinho de santidade. O meu justo viverá pela fé. Isso aqui foi um dos primeiros versos a ferir meu coração. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Em outra versão aí, por favor, esse último verso. Verso 31, em outra versão aí. Quem tem uma outra versão da minha? Qual é a tua, Rada, aí? 10:38. As versões clássicas falam recuar ou retroceder. O meu justo viverá por fé. Se ele recuar, se afastar ou retroceder, não me agradarei dele. Isso aqui foi um dos primeiros versículos que me ensinaram e que feriram o meu coração. Um cristão precisa caminhar e viver de uma maneira para agradar a Deus e não ser agradado por Deus. O meu justo, Deus falando, vive por fé. Se ele retroceder, então eu não posso. É meu dever moral e espiritual para com aquele que me salvou, não retroceder, não recuar, não esmurecer, principalmente diante dos seus silêncios. Eu falei para vocês aqui há uns 2 meses, Evangelho de Mateus, está escrito lá, e o Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que presente Deus deu ao seu próprio Filho.
Por isso que eu estou dizendo, nem todo sofrimento é uma obra do diabo ou consequência do pecado. A Bíblia está dizendo que Deus, na pessoa do Espírito Santo, levou Jesus para sofrer 40 dias na mão do adversário, na mão do diabo. Ou seja, gente, o escritor de Hebreus diz que o Senhor aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Aleluia. Ele era Deus, ele era o Filho de Deus, mas a Bíblia está dizendo que houve um tipo de aperfeiçoamento em sua humanidade decorrente do seu sofrimento. E o cristão quer amadurecer só com um sim. Tome, quero carro, tome, quero dinheiro, tome, quero sexo, tome, quero milagre, tome, quero profecia, glória! E não consegue reagir ao mínimo sofrimento. Obviamente que um casamento não tem que viver a pé de guerra. Mas desconfie sempre assim, meu casamento é perfeito. Porque essas pessoas que nunca brigaram, que quando brigam, se matam, se agridem. Não é para viver brigando. Mas, irmão, viver com outro pecador e nunca brigar, bate aí, velho. Que legal. Pode ser alguém que entrou no nível de santidade top do reino. Glória a Deus. É melhor assim. Agora eu desconfio. É para desconfiar. Que assim, nem o creme dental irrita. Um aperta no meio, o outro no início, nem isso. Que assim, pode não gritar, pode não chamar o outro de demônio, demônia. Mas assim, nem uma toalhazinha em cima da cama. Miséria! Já falei para não... Nem isso. Que legal. Alguém está mentindo. Como eu vou viver com outro pecador e não vou me irritar, não vou me frustrar, não vou me decepcionar? Entrou no carro, irmão, no ônibus, no metrô, para sair de casa cedo, para estudar, trabalhar. Já começou, irmão, o sofrimento. Entendeu? Não podemos recuar. Principalmente nesse silêncio de Deus. E eu estou falando como um de vocês, que eu estou ensinando aqui, e o que nós sempre ensinamos como pastores, nem sempre é uma plenitude na nossa vida. Há dia de crise. Há dia onde a gente pergunta, cadê Deus? O rá da segunda, macho. Eu não te falei, eu falei para alguém. A gente jogou um fute na segunda, vamos jogar amanhã de novo. Eu cheguei mais cedo, achei que era 8. Aí eu cheguei na minha cabeça atrasado, cheguei 8h30. Aí quando eu vi, os caras não estavam lá. Aí eu liguei pro Rada. Era 9, né? Aí eu falei, e aí, Rada, você não vai vir não? Diante de Deus, quando eu falei, você vai vir não, meu coração já começou a arranhar. Aí ele deu uma freada. Eu acho que ele assim, o pastor ligou, ferrou, né? Eu acho que eu vou. Mas assim, quando eu perguntei, já travou, quando ele respondeu, travou mais ainda. Aí eu falei, ficou ruim o negócio. Arranhou, o espírito arranhou. Dito e feito, jogamos. Uma das últimas partidas, o irmão foi fazer uma cabeçada, cabeceou o Rada. Rada era o goleiro, irmão. Só caiu igual um papel, uma madeira, bum, de costa. Nem sabia que o irmão tinha tanto pino, né? Quantos pinos, macho? 6 pinos na coluna. Eu olhei assim de longe e falei, meu Deus, mataram o Rada. Aí eu cheguei perto, eu falei, meu Deus, Senhor, me perdoa. O testemunho interior da ligação, caramba, pecamos, Rada. Você sabia que não era para você ir, eu sabia que não era para você vir.
Era para eu dizer, ó, Rada, fica em casa. E aí você dizer, pastor, hoje eu não vou não. Então, olha que exemplo interessante para a gente saber origens de sofrimento. Tem coisas que o próprio Deus nos antecipa. Olha, vai ter sofrimentos que você mesmo vai criar. Vai ter sofrimentos que o pecado vai criar, vai ter sofrimentos que o diabo vai criar, vai ter sofrimentos que eu vou criar e vai ter sofrimentos que você mesmo vai criar. E qual é a responsabilidade espiritual e moral do cristão? Saber qual é a fonte desse sofrimento. E amadurecer para aceitar o volante desses processos. Seja um ou seja outro o autor do seu sofrimento, sua responsabilidade sempre é amadurecer ao ponto de enxergar, porque se é o diabo você luta, se é Deus você se submete, se é você e o pecado você se arrepende. Mas sempre o volante vai estar na sua mão. É aquilo que eu sempre digo, estamos num tempo onde o crente quer pecar como adulto, mas quer se responsabilizar como criança. Ah, eu traí, né? Mas tenham compaixão de mim. Ah, eu traí, né? Mas a Bíblia fala que você deve perdoar. A Bíblia também fala que você tem que ser fiel, né? Então, infelizmente, a gente quer fazer o que der na telha e quando chega a conta, a gente quer ser tratado como criança. Vamos usar esse exemplo, falar do Lázaro aí. Esse psicopata aí que foi abatido. Aí vem os direitos humanos para infantilizar a responsabilidade. Óbvio que ninguém aqui é desumano, óbvio que toda desgraça humana tem uma origem, mas antes dela ter uma origem social, relacional, familiar, ela tem uma origem em Adão. Todo cristão tem que ser maduro a esse ponto. Mas assim, como uma pessoa pode passar toda a sua existência plantando o mal e vem a danada da Maria do Rosário, estou usando ela como figurativo, né? Não foi ela que falou, mas eu estou usando ela como uma representante de direitos humanos de esquerda. Como uma pessoa ousa afirmar que um absurdo que virá contra a vida do Lázaro não é correspondente a tudo aquilo que ele fez? Óbvio que é, e com dor no coração. Um cristão tem que assumir isso assim, ó. Eu sempre ensinei, gravei um áudio, né? Botei lá no meu grupo, no Telegram, falando isso. Cristão nenhum tem que comemorar a morte, nada a ser comemorado. Cristão nenhum tem que ficar nessa onda aí conservadora de CPF cancelado. Não. A morte é necessária e ela é absurdamente a colheita, tudo aquilo que foi plantado. Acabou, encerrou o assunto. Não é, ele merecia. Não, esquece isso. Não é vingança, é justiça, não é mérito, não é nada. Assim, ó, é para chorar. Chorar tudo aquilo que ele fez, chorar tudo aquilo que ele colheu. Então, como poderia ser diferente a colheita? Não poderia. Ela vai ser correspondente na medida do que foi semeado. Quem planta vento, como diz o ditado, colhe tempestade, macho. Tu colhe abacaxi, quer colher manga? Não, você vai colher na espécie que você plantou. Você não matou? A possibilidade de você morrer é muito maior. Eu dei o exemplo, ano passado, aqui, de um pastor no Areal. Culto matinal, domingo. Abriu a igreja, entrou com a esposa, casado, homem de Deus, joelhou no altar, foi orar. Entrou. Um camarada puxou a arma, 6 tiros no pastor. Aí vem no jornal, né? Pastor morre com 6 tiros. Nessa época de que você fala, ser pastor não é mais sinônimo de coisa boa, o que esse cara fez? Não fez nada, ele mudou a vida dele tem 10 anos. Era um homem de Deus. Transformou num novo homem. Mas quem era o cara que entrou com 6 tiros? O filho de um homem que ele matou há 15 anos atrás, 12 anos atrás. Deus perdoa, sempre. Mas Deus também disse que
em Gálatas capítulo 6 que o homem não poderia zombar dele, o homem vai colher justamente o que planta. Então, assim, é clamar a Deus mesmo para que as sementes semeadas não venham ao nosso encontro. Mas não tem absurdo nenhum a colheita nos encontrar. São as leis universais que Deus colocou para justo e ímpio. Qual é o lado bom da história? Esse pastor morreu com Deus, está na Nova Jerusalém. Mas é aquilo, Dimas, na cruz, 49 do segundo tempo, foi perdoado. Jesus quebrou a cruz e mandou ele descer? Deve e paga, macho. Plantou? Plantei. Colheu, vai colher. Então, esses processos de sofrimento, um cristão tem que ser responsável de assumir. Não é porque está com Deus que a vida tem que ser espetacular. Agora vai ser uma jornada de flores. Não, tem que entender os processos da vida. Nem sempre vai ser do nosso jeito. E principalmente quando as colheitas do que nós fizemos vierem até nós, a gente não pode reclamar. Tem que matar no peito e dizer, eu fiz, vamos embora. Não retroceda, não recue por causa do sofrimento. Me vê essa inspiração agora. Filho fora do casamento. Ou filho dentro de uma relação que encarou um divórcio. E uma das partes sataniza agora o processo, né? A gente fala muito de homens que abandonam, né? Famílias e filhos, mas, irmão, o índice de mulher que usa um filho para se vingar do fim do casamento não está no gibi, não, viu? Porque, assim, infelizmente, o ordenamento jurídico é mais em favor, aspas, da mulher na questão da guarda. Raramente um homem ganha. O sistema jurídico é viciado. Quantos homens de caráter, firmeza, que amam seus filhos, independente se o casamento acabou, estão sendo proibidos porque a mulher quer usar o filho para se vingar do homem. E não tem redenção em se vingar do homem. Casamento acabou. Ponto final. Casamento acabou. Vingança não vai trazer nada de volta, é só veneno da alma. É só adoecer a cada dia, virar monstro a cada dia. Acabou. Supera. Avança. E para o lado que está sendo hostilizado, a mulher está sofrendo ou o homem está sofrendo, cara, abraça o processo e sofre com classe. Não precisa provar nada para ninguém, não precisa se submeter aos insultos e doidices da parte do outro. Mas pega esse boleto e viva a vida com classe. É porque agora eu estou com Deus, achei que seria diferente. Quando você obedece a Deus, as pessoas endemoniam. Se você tem uma ex-esposa ruim, ela, depois da sua conversão, vai virar um demônio. E ela vai fazer de tudo para ferrar você. E vice-versa. E o filho vai virar arma. E o que você tem que fazer? Sorrir. Cara, como diz no meu Nordeste, não tem como apanhar o leite derramado. Simbora. Ou você vira um doido da vida, né? Eu ouvi um amigo esses dias, ele estava a esposa dele pregou no Femenaria. Um negão de quase 1,90, né? Que a gente olha e fala, se benze, né? O bicho é caveirado, moço. Cara de psicopata só de olhar. Aí eles têm 4 filhos, um dos filhos é do primeiro casamento dela. E eles converteram, aí o marido endoidou.
dela, infernizou a vida. Aí começou a xingar ela, tipo assim, ó, era para devolver a criança 5, aí devolvia 7 e ainda xingava ela. Aí ela não quis falar para ele. Aí quando ele pegou o telefone e viu, não, pode deixar comigo, hoje eu recebo. Era para entregar 5 e entregou 10. Aí quando chegou no carro para entregar a criança, entregou, esperou a criança subir, ele puxou o cara pela janela do carro. Falei, sangue de Jesus. Não, irmão. Vá pelo caminho da piedade. Mudando, sustentando sua mudança, entendendo que ninguém é obrigado a aceitar a sua mudança, só mude pela mudança. Administre esses processos dolorosos da vida, com maturidade, responsabilidade e foco em Deus. E para começar a encerrar, o meu sentimento hoje, ao falar com vocês, era justamente isso. Nem sempre vai ser do nosso jeito. Nem sempre a gente vai ficar feliz por obedecer. Nem sempre vai fazer sentido. Nem sempre vai funcionar. Nem sempre ouviremos Deus toda hora. Mas não podemos retroceder. Dentro de um casamento, quando o Satanás entra, uma das partes obedecendo a Deus e dizendo, meu Deus, estou fazendo tudo certo, o outro não muda. Resista, não retroceda. Pô, eu mudei, tem 6 meses e estou aqui, ó. E a outra pessoa não retroceda. Porque se você condicionar a sua mudança ao outro, você fragilizou seu processo. Sua mudança não está pautada no elogio que o outro vai dar. Sua mudança está pautada no louvor que Deus dá. Que nem sempre o outro vai valorizar, nem sempre o outro vai ver. Nem sempre o outro vai agradecer, nem sempre o outro vai reconhecer. E a gente está num tempo onde nem sempre a verdade faz sentido. De verdade, a verdade não faz sentido para a maioria de nós. Mas e eu gostaria de encerrar com Salmos, capítulo 73. Salmo de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm um coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregam e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus. Suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que eu mantive o meu coração puro? Foi em vão que eu agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim,
entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. No entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita, tu me guias em teu conselho e me conduz a um destino glorioso. Até aqui. Esse verso 22 eu me identifico muito. Senhor, por vezes me vi como um animal irracional em tua presença. O salmista Asaf perdeu sanidade, talvez foi fragmentado na sua personalidade, somente em interagir com a maldade do mundo, em querer compreender porque homens ímpios prosperam e homens justos não. Porque tudo dá certo com quem faz tudo errado, de acordo com a vontade de Deus, e tudo dá errado para quem busca fazer o certo de acordo com a vontade de Deus. O salmista Asaf perdeu a sanidade. Eu perco ela quase todos os dias. Meu Deus, que loucura. Olha o salmista dizendo, eles vivem uma vida sem sofrimento, têm um corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Mas é aquilo que eu sempre digo, dinheiro é só dinheiro, prosperidade é outra coisa. Qual é a irracionalidade? Nossa irracionalidade. Quando a gente olha para a vida de alguém e vê o sucesso, sem entender o que é sucesso para Deus. Dietrich Bonhoeffer fala que a causa do Evangelho não é uma causa de sucesso. Poderemos ser mal-sucedidos e ainda assim estarmos no caminho certo, diz ele. Disse ele, né? Ou diz ele, né? Está vivo ainda. No Senhor. Podemos ser mal-sucedidos e ainda assim estarmos certos. Porque nem tudo que dá certo é certo. E nem tudo que está dando errado está errado diante da eternidade. E esse verso aqui fere meu coração. Me vi como um animal irracional, porque tem momentos que sobra até para Deus nos nossos devaneios. Tem momentos que duvidamos, ou blasfemamos, ou questionamos Deus. E graças a Deus pela Bíblia. Porque se um endoidou, 2 podem, 5 podem, 10 podem ficar como um animal irracional diante de Deus, sem compreender a vida, sem aparentemente ter controle da sanidade, ficar louco, esmurrar umas paredes, quebrar umas mesas, entortar umas cadeiras, perguntando por quê? O ímpio prospera. Olha essa raça de político, macho. Como pode, moço? Quantas pessoas nós não enterramos, perto ou longe, vítimas da Covid? Quem aqui perdeu gente perto, familiar ou conhecido, amigo? Levanta a mão. Olha o tanto de gente. E os políticos
usarem dessa fragilidade social para perpetuar a corrupção. Não tem lógica, moço. Por que sobra para Deus? Não sei você, mas quando eu enlouqueço, eu pergunto, o Covid não está aí? Por que o Senhor não usa ele para desligar o ar dos corruptos? Porque eu falo bem assim, dê para mim, eu faço. Mesmo que eu perca a minha salvação, me dê a possibilidade de o Senhor ter, imagina, irmão, um pastor no seu momento de loucura, eu aceito. Me faça 1000 homens e me coloque no quarto de todo homem e mulher corrupto às 2 da manhã, que eu dou um tiro neles. Aí se o Evangelho pudesse me responder, o Evangelho me responderia, do que adianta? Porque a vida sem mim é uma hidra, morre em um, tem 1000. Onde a gente vai acalentar o nosso coração? Ei, a verdade sempre será 1 contra 1000. Um justo, 1000 ímpios. Um certo, 1000 errados. Não adianta. Não adianta você tirar um pastor errado. Tem 1000 querendo o lugar dele. Não adianta você tirar um político corrupto. Tem 1000 querendo entrar naquela lógica de corrupção. Ou seja, o mundo não tem solução. Só o seu mundo tem solução. A política não tem solução. O mundo não tem solução. A igreja como instituição, não estou falando como corpo de Cristo, ela como instituição não tem solução. Você tem solução, seu casamento tem solução, sua família tem solução, seus filhos têm solução. O mundo ao seu alcance tem solução, mas esse mundo doido, só Jesus para resolver. Só Jesus, como diz Apocalipse, da sua palavra, da sua boca, a sua palavra saía como uma espada afiada a devorar os seus inimigos. Só o Senhor. Senão a gente endoida. Não tem como ser justo, correto, buscar por santidade, seriedade nesse mundo, sem flertar com enlouquecimento. As pessoas não estão interessadas. Sempre foi uma ideia anacrônica, a ideia da verdade. Ao coração humano caído não faz sentido. Fidelidade não faz sentido para esse mundo. Santidade não faz sentido a esse mundo. O certo não faz sentido a esse mundo. E se a gente querer entender, a gente vai enlouquecer. Mas graças a Deus, pela sua soberania, que Ele vai ver a gente igual um animal doido, dizendo, uma hora Ele se aquieta. Quando Ele parar de endoidar, eu falo com Ele. Eu não sei você, mas carga pesada é essa, de endoidar na presença de Deus. Isso, como eu disse, sobra até para Ele. Ele fala, não. Um amigo, colega, né? Frequentou a nossa igreja por um tempo, é procurador da República aqui em Brasília. Ele disse, não fale com alguém embriagado. Não, a pessoa está endoidada. Não fale, não reaja. E o salmista assim, irracional diante de Deus, Deus falou, não fala. E às vezes esse deserto de Deus é para aprumar o homem interior, sabe? Para aprumar o coração. Você está endoidado. Você parar de endoidar com as suas ideias e a gente se fala. Nem tudo vai dar certo. É o tema de hoje. Nem tudo vai dar certo. Mas nós temos uma esperança. Amém. Que esperança é? Nem tudo que deu errado nos meus 90 anos de vida vai dar errado na eternidade. Amém, amém. O que eu perdi aqui, eu vou ganhar lá. Amém, amém. Glória a Deus. Mas se eu ganhar aqui, sem Deus,
eu perco lá. Não lembra de Lázaro e o rico? Jesus disse: você ganhou tudo em vida. Ele não teve nada em vida. Chegou a hora de equalizar. E eu volto ao início, para encerrar com aquela ponte. Nem tudo vai dar certo, o mundo não vai mudar. O que a gente tem que fazer? Resistir, denunciar, proclamar, dizer que o verde é verde, o vermelho é vermelho, azul é azul, sabendo que o mundo não vai aceitar. E a sua maior missão não é denuncista, é viver. Denuncie e viva, aponte e viva. Diga o que está errado, mas viva o certo. Se a sua vida conseguir contagiar a vida de alguém, você já cumpriu sua missão. É aquilo que eu sempre falo, uma nação de cristãos. Junto com os católicos, somos mais de 70 milhões hoje. Para uma nação de 212 milhões de habitantes. Temos 3 brasileiros para cada pessoa de fé. Se a gente entender as nossas responsabilidades pessoais, nação transformada. Mas por que não somos nação transformada? Porque sabemos muito bem dizer o que é errado. Mas a maioria das pessoas que está afirmando o que é errado não está vivendo de maneira correta. Porque se estivéssemos, é 3 sem fé para 1 com fé. — 210 ou 21 dividido por 7, 3. Eu tenho 4 filhos, uma esposa, já cumpri minha missão. Tem quantas pessoas na sua família? Se estivesse empenhado mesmo com o Evangelho, ninguém precisava evangelizar, era só voltar para casa. Eu gosto desse silêncio. Que às vezes o glória, aleluia, está escondendo alguma coisa. Essa é a tristeza, segundo Deus, Paulo diz. O Evangelho remoendo, ele vai gerar salvação. Amém?